E aí, pessoal, vamos lá? Vamos lá. Dá um legalzinho a vocês, por favor, para saber que está na sala. Isso, tá, isso aí, Gabriel, vamos lá, o restante. Bota muito legalzinho ainda, vamos lá. Ok, Pedro. Pessoal, olha aqui. Questão número 2. Os valores da velocidade desenvolvida por um veículo em um trecho retilíneo. O que quer dizer retilíneo? Em linha reta, o trecho, né? De uma rodovia estão apresentados no gráfico abaixo. Pessoal, primeiramente, eu coloquei aqui os valores mais importantes, tá certo? Perceba que esse gráfico, dá para chegar ao vermelho aqui do gráfico, dá? Sim, dá para fazer assim. Tá. Pronto. Veja, o gráfico que está na sua apostila, no seu livro, é justamente esse que eu estou colocando aqui. Claro, tem mais valores aí. Eu coloquei os valores mais importantes. Perceba que o gráfico começa aqui no zero. Ou seja, depois do zero vai até 15. O que isso quer dizer? Que de 0 a 15 segundos, a velocidade aumentou até 15 metros por segundo. O que isso quer dizer? Olha para mim. Daqui para cá, nesse ponto aqui, o que esse ponto aqui está dizendo? Que quando o tempo é 15, a velocidade é 15. Está claro? Não. Quando o tempo é 16, a velocidade é 15, 17, até 40. Quando o tempo é de 40 segundos, a velocidade também é de 15 metros por segundo. Depois, de 40 até 60 segundos, a velocidade mudou de 15 a 20 metros por segundo. Vocês entendem esse gráfico, pessoal? Alguém da sala não entende? Se não entender, diga. Repete, por favor, professor, só para... Repito sim. Eu estou analisando aqui, mas você pode olhar até para o seu gráfico aí no seu caderno, no seu livro. Veja, o que o gráfico está dizendo aqui é o seguinte, que a velocidade ela está mudando de acordo com o tempo. Tá? Velocidade e o tempo. Vocês já viram função, pessoal? Já viram o gráfico já? Já. Já, né? Então, vamos lá. Velocidade em função do tempo. O que isso quer dizer? Olha para o gráfico de vocês aí. Quando o tempo é de 15 segundos, quanto vale a velocidade? Quinze. 15. Quando o tempo é de 60 segundos, quanto vale a velocidade? 20. 20 metros por segundo. Quando o tempo é de 40 segundos, quanto vale a velocidade? 15 também. Sim, eu posso responder. Oi? É que minha irmã também está assistindo um vídeo aula, professor. Desculpa. Tá. Por exemplo, o tempo é de 50 segundos. Olha o gráfico aí. Quando o tempo é 50 segundos, qual é a velocidade? Está entre 15 e 20, né, pessoal? E 15. Entre 20 e 15, né? Deve ser 17,5, algo desse tipo. Mas entenda que são valores que não tem como você ter uma certeza. Os valores que tem certeza. Por exemplo, olha para o gráfico de vocês aí no livro. Quando o tempo é de 10 segundos, qual é a velocidade? 10. 10. Está claro isso? Então, esse gráfico aí está te dando algumas coisas. O que ele está dando a vocês? Primeiramente, presta atenção aqui numa coisa. De 0 a 15 segundos, a velocidade está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aumentando. De 15 a 40 segundos, a velocidade aumenta, diminui ou é constante? Aumenta. De 15 a 40 Não, na realidade é constante. Foi mal. é constante. Ou seja, qualquer tempo que você tomar de 15 a 40 segundos, a velocidade sempre vai dar 15. Agora, de 40 a 60 segundos, a velocidade aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta.
Então, já sei uma coisa, que de 0 a 15 a velocidade aumenta, e de 40 a 60 a velocidade aumenta. E se aumenta, ele é acelerado. Agora, de 15 a 40, a velocidade não aumenta. O que isso quer dizer? Que a velocidade é constante. E o que isso quer dizer mais ainda? Que ele não está sendo acelerado. De 15 segundos até 40 segundos, ele não está sendo acelerado. Por quê, professor? Porque a velocidade não está mudando. E nós vimos hoje, no início da aula, que a aceleração só existe quando ela muda a velocidade. Se ela não muda a velocidade, não tem aceleração e o movimento é uniforme. Ou seja, a velocidade será constante. Dúvidas? Não. Não. Olha o que ele quer, né? Na letra A, ele fala assim: em qual intervalo de tempo o movimento desenvolvido pelo veículo foi retilíneo e uniforme? Justifique sua resposta. Entre quais instantes aqui o movimento ele é uniforme, pessoal? 15 e 40. Perfeito. Olha aí. Perfeito. Aí a resposta ficaria assim, ó. Entre os instantes 15 segundos e 40 segundos. Só que ele pediu para justificar, né? Qual a justificativa? De 15 a 40 segundos, a velocidade foi sempre de quanto? 15. 15 15 o metros por quê? segundo. Isso. Metros por segundo. Pois a velocidade permaneceu sempre a 15 metros por segundo. Tá claro, pessoal, a questão? É difícil analisar o gráfico? Não, difícil não. Não, não. Só olhar o A gráfico. gente tava até vendo isso em química. Ótimo. Em química, análise de gráfico, né? Na verdade, cara, veja, gráfico é muito importante. Por isso que se você pegar a prova do Enem, pessoal, tem gráfico pra caramba na prova, todo ano. Porque a análise de gráfico é importante para a tua vida. E você vê isso em matemática, óbvio. Né? Matemática, você vai. Só que na matemática, X, Y, tal. E quando você vem em química e em física, ele já vai te dar um significado desse gráfico. Grandes empresas trabalham com gráficos, pessoal. Gráficos de venda, gráficos de melhoramento da empresa, tal, tudo. Lá ele trabalha com gráficos. Aí tu vai trabalhar na empresa, em que ele vai te dar os valores em gráficos, das vendas, de produto, de faturamento. Aí você não sabe gráfico. Você não está capacitado a trabalhar nessa empresa. Por isso que a gente, em sala de aula, trabalha gráfico com vocês. Ok? Às vezes, fica um pouquinho difícil trabalhar gráfico, mas tudo é prática. Tá certo? Vamos ver aqui agora. Na letra B. Letra B, ele também faz outra perguntinha lá. Letra B. Calcule, já é um cálculo, a aceleração do veículo nos intervalos em que ele desenvolve um movimento retilíneo uniformemente variável. Pessoal, de 15 a 40, já vimos que o movimento é uniforme. Então, ele não tem aceleração. Ele quer saber a aceleração nos intervalos que ele não é uniforme. Ou seja, que o movimento é variado. Ele é variado de 0 a 15 e é variado de 40 a 60. Ele quer saber o valor da aceleração nesses trechos. Ok? Vou colocar assim. Ó. Eu vou colocar uma aqui como sendo o primeiro trecho. E vou colocar 2 como sendo o segundo trecho. Pode ser assim? Pode, tá ok. Então, aqui vai ficar assim, ó. Aceleração no primeiro trecho. Tá claro, pessoal? Eu coloquei A1. O que é A1? A aceleração do primeiro trecho. Para não confundir, tá? Vai ser variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Mas aonde? Sempre no primeiro trecho. Óbvio. Porque eu estou me relacionando com o primeiro trecho.
Então, no primeiro trecho, eu teria o seguinte. A aceleração no primeiro trecho ficaria. Variação de velocidade é sempre a final menos a inicial. No primeiro trecho, quem é a velocidade final e quem é a inicial? E quanto tempo variou de 0 a 15? A velocidade variou de 0 a 15, não foi não? Então, se a velocidade, que é esse gráfico aqui de velocidade, variou de 0 a 15, então 15 é a velocidade final e 0 é a velocidade inicial. Concordam? Sim. Então, ficaria velocidade final 15, menos velocidade inicial 0. Sobre o intervalo de tempo, ou seja, sobre a variação do tempo. O tempo também variou a mesma coisa. Ó. Tempo final 15, tempo inicial 0. Bom, vai ficar 15 por 15, que dá quanto, gente? 1. Então, a aceleração no primeiro trecho é de 1 metro por segundo ao quadrado. Nesse caso, o valor deu... Sim, percebo que se a velocidade é metros por segundo e o tempo é segundos, então a aceleração vai ser metros por segundo, sempre ao quadrado, né? No finalzinho, coloca o quadrado ali. Mas não muda nada não, tá certo? Isso é só a unidade. Perceba que a aceleração deu positiva, porque a velocidade aumentou. Se a velocidade tivesse estado negativa, a aceleração seria negativa. Ou se tivesse diminuído, a aceleração seria negativa. Beleza? Letra C. Desculpe, ainda é letra B, só que agora a aceleração no segundo Professor, pode trecho. repetir, por favor? Posso? Quem pediu? Eu. Eduardo. Vê só, Eduardo. Na letra B, ele está pedindo o seguinte. Calcule a aceleração do veículo nos intervalos em que se desenvolve um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele quer saber o valor da aceleração nos trechos que tem aceleração. Por quê, professor? Ele não tem aceleração nos trechos, não? Não. No trecho de 15 segundos a 40 segundos, a velocidade não mudou. A velocidade foi sempre de 15. Ó. Ou seja, 15 segundos, velocidade, 15 metros por segundo. 20 segundos, qual é a velocidade? 15 metros por segundo. 30 segundos, qual é a velocidade? 15 metros por segundo. Ou seja, então nesse trecho aqui, o movimento ele é uniforme. Ou seja, a velocidade é constante. Então não tem aceleração, nem me preocupo com ele. Ele quer saber nos trechos que tem aceleração. E quais são os trechos que tem aceleração? De 0 a 15 segundos tem aceleração, porque a velocidade aumentou. Olha, ao gráfico da velocidade aumentando. Beleza? De E 0 de a 15, 40. de 40 a 60. De 40 a 60, a velocidade também o quê? Aumentou. Então, se a velocidade aumentou nesses dois trechos, tá, Eduardo? Então, tem aceleração. Ele quer saber o valor dela. E para calcular a aceleração, tem uma fórmula para isso. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Só que eu tenho dois trechos aqui. Eu chamei trecho 1 e trecho 2. Primeiro, eu vou achar a aceleração no trecho 1. No trecho 1 seria ΔV no trecho 1 sobre ΔT no trecho 1. Então, a aceleração no trecho 1 seria... Vamos lá, o que é ΔV? É variação de velocidade. E o que é variação de velocidade? Final menos inicial. Então, no trecho 1, a velocidade variou de 0 a 15 metros por segundo. Então, nesse trajeto aqui, a velocidade final é de 15 metros por segundo. A inicial é 0. Ó, 15 menos 0. Nesse primeiro trecho, só que agora eu quero a variação do tempo, né? Um intervalo de tempo. Seria também tempo final menos o tempo inicial. Então, daqui para cá, ó, de 0 a 15 segundos, o tempo final é 15 e o tempo inicial é 0. Por isso ficou 15 menos 0. Claro, 15 menos 0, 15 menos 0, 15 por 15 dá 1. 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração dele no primeiro trecho quer dizer que a cada segundo ele varia 1 metro por segundo. Agora ele está pedindo também a aceleração no segundo trecho. O segundo trecho é esse trecho aqui, ó. Perceba que é ΔV também sobre ΔT. Mas aonde? No segundo trecho. Certo, Eduardo? Certo. Aí veja só, Eduardo.
A aceleração dele no segundo trecho seria variação de velocidade pelo intervalo de tempo. O segundo trecho é esse gráficozinho aqui, ó. É esse crescimentozinho aqui. Então, nesse crescimentozinho aqui, ele vem desse ponto até esse ponto. Nesse ponto aqui, qual é a velocidade dele, Eduardo? 15. Essa é a inicial. E quem é a final? 20. 20. Então, ficaria final, que é 20, menos inicial, que é 15. Sobre. Nesse trecho 2, a velocidade, o tempo, desculpem, passou de quanto para quanto? De 40 a 60. Então, quem é o tempo final? 60. E o inicial? 40. Beleza, meu irmão, é isso aí. E agora é só resolver isso. 20 menos 15 dá 5. E 60 menos 40 dá 20. 18, não, 20. Aí fica 5 por 20, não? É assim. É isso? 5 por 20. Aí fica 1 quarto, 0,25. 0,25 metros por segundo ao quadrado. Dúvidas? Professor, por que a unidade fica ao quadrado, hein? Metros por segundo. Agora, vou explicar agora. A aceleração, pela fórmula, né, ΔV sobre ΔT, não é isso? É assim. Aí vai ficar, qual a unidade de velocidade? Metros por segundo. Sobre a unidade de tempo, que é quanto? Que é segundos. Mas quando não tem nada, aqui no subtenso que tem um, é ou não é? É Eu assim. tenho a divisão de frações. Divisão de frações repete a primeira, que é metros por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda, que fica 1 sobre segundo. M vezes 1 dá M, e S vezes S, S ao quadrado. É só por causa disso. Ah, tá. Obrigada, professor. Tá? Mas, ó, não vai interferir em nada, minha, tem nada. Nem que você tenha que elevar ao quadrado o número, não, tá? Não. É só que no final tu coloca a unidade assim. Metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado. É só isso que vai importar. Para finalizar essa primeira página aí, letra C, ele fala: determine a aceleração média do veículo no intervalo de tempo mostrado no gráfico. Então ele quer, a letra C, a aceleração dele total mostrada no gráfico. Não importa o que aconteceu nesse percurso, não. Ele quer a média total. Então, a aceleração média total seria ΔV sobre ΔT. Agora, preste bem atenção. Total é desse início aqui até o final, que é aqui. Desse início até o final. Desse início até o final, a velocidade variou em quê? De 0 até quanto? E aí, pessoal? Repete, por favor. Repete sim. Na letra C, ele pede qual a da aceleração no intervalo mostrado no gráfico. O gráfico mostrou que intervalo de tempo? De 0 a 60 segundos. E que intervalo de velocidade? De 0 a 20 metros por segundo. O que aconteceu no meio aqui, para a letra C, que é a pergunta dele, não interfere em nada. Ele quer saber o valor da aceleração média durante todo o percurso. Então, tem que só pegar o seguinte. Se a aceleração média é ΔV sobre ΔT, ou seja, velocidade final menos inicial, sobre tempo final menos tempo inicial, então tem que pegar apenas do que aconteceu no total. Não vou pegar os valores parciais, não. Ele quer saber o valor da aceleração para o intervalo mostrado no gráfico. Ok? Então, no gráfico, a velocidade variou de quanto para quanto? Qual foi o mínimo e qual foi o máximo? O mínimo foi 0 60. e o máximo foi Foi quanto? 20. 20. Então, 20 é a final e 0 é a inicial. Tá aqui. 20 final, 0 inicial.
E o tempo variou em quanto no máximo? De 0 a quanto? Agora sim, 0 a 60. Então ficaria 60 menos 0. Beleza? Então quer ficar 20 sobre 60, corta, vai ficar 2 sobre 6, que é 1/3. Pessoal, isso vai dar uma dízima, tá certo? Vai dar aproximadamente 0,333. Vou ter que colocar assim. Claro que isso aqui é um valor que aproximado, tá certo? Então a aceleração média seria de 0,33 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ok, professor. Beleza. Volta agora aí, pessoal, Ok. por favor, na página 213. 213. Colocaram? Sim. Ele fala assim, ó. Observamos e realizamos diversos movimentos em nosso dia a dia, como quando saímos de casa para ir à escola ou supermercado, ou ainda quando praticamos algum esporte. Vamos relembrar alguns conceitos sobre os movimentos. Aí no primeiro tem assim, ó. Se o corpo não muda de posição em relação ao referencial, nesse caso o chão, dizemos que ele está em Repouso. 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 Vejam aí, repouso. Esse cara aí, né, do Fórmula 1, né, que tá sentadinho ali, ó. Ele, em relação ao chão, tá em repouso, né? Aí no outro retângulo tem assim. Se o corpo muda de posição em relação ao referencial, nesse caso o chão, dizemos que ele está em Movimento. 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 Exato. No outro retângulo, a razão. Sabe o que é razão, pessoal? Razão é divisão, tá? É, Acho. é divisão. A divisão, a razão entre taranã, e o Tempo e taranã, espaço. nos dá velocidade. Opa, para dar velocidade, ele vai dividir quem? Espaço-tempo. Inicial e o. Tempo e O espaço. deslocamento pelo tempo, né? Ou espaço pelo tempo. É melhor assim, ou você coloca deslocamento ou variação de espaço. É melhor. Coloca assim, deslocamento e o tempo nos dá a velocidade do corpo. E Não o é tempo. tanto. É E o o que, tempo, peraí. E o tempo nos dá a velocidade do corpo, é isso, né? isso. A razão entre o deslocamento e o tempo nos dá a velocidade do corpo. O retângulo logo abaixo. A variação D que ocorre em certo intervalo de tempo é chamada aceleração. Opa, então a variação da velocidade, né? Espaço. Velocidade. Lembra que a aceleração ela muda a velocidade? Falei isso hoje ou não falei? Sim, falou agora de novo. Falou sim. Qual é a principal função da aceleração, gente? Mudar a velocidade. velocidade. Famoso, Eu falei, ó, você pode a repetir? variação de velocidade que ocorre em certo intervalo de tempo é chamada aceleração. Isso. Do lado esquerdo embaixo tem assim, precisamos de um para definir se o corpo está em movimento ou repouso. Opa, Referencial. Referencial. beleza, cara, referencial, é isso aí. Caiu até na prova, não foi? Eu acho que sim. Acho que. O último Não, retângulo. não caiu sim. O movimento retilíneo que ocorre com velocidade constante é chamado movimento Uniforme. 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 E o que ocorre com a aceleração constante é chamado movimento uniformemente variado. Então, o primeiro vai ser uniforme e o segundo vai ser uniformemente variado. Alguma dúvida, pessoal? Não, não. Não, né? Aí, para a gente brincar mais um pouquinho, aí Titio aqui separou umas questões. Essa é... Peraí, vocês não estão vendo ainda, né? Eu tenho que compartilhar.
Essa é a primeira. Bem facilzinho, tá certo? A gente começa na fácil, depois vai ficar mais difícil. Vou dar a vocês 2 minutos para fazer a questão. 2 minutos. Você fala, até. Agora eu quero que faça colocando a fórmula, substituindo e resolvendo. Pronto? Pronto. Pronto. A questão fala assim: um pássaro que em 3 segundos altera sua velocidade. Opa, se altera a velocidade, então esse pássaro ele foi acelerado, tá? Só que altera a velocidade de quanto? De 2 metros por segundo para 11 metros por segundo. Tem qual a aceleração escalar média? Essa é a pergunta. Coloquei aqui. Aqui é um pássaro. Esse pássaro, em 3 segundos, faz com que a velocidade inicial de 2 metros por segundo passe a ter 11 metros por segundo. Então, 11 metros por segundo é a velocidade final e 2 metros por segundo é a velocidade inicial. Tá claro ou não? Tá sim, Tá professor. de boa. Aí eu falei a vocês que para resolver tem que colocar a fórmula, tá? A aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Então vai ficar o seguinte: a aceleração escalar média seria variação da velocidade. É a velocidade final, que é 11, menos a velocidade inicial, que é 2. Gente, sempre vai ser. Sempre o ΔV é velocidade final menos inicial. Sempre. Não esqueça disso, não. Ok? É sobre o ΔT. Pessoal, mas o tempo também é tempo inicial e tempo final. Gente, quando ele fornece tempo inicial e tempo final. Mas se isso aqui tudo acontece em 3 segundos, então 3 segundos já é o ΔT, tá claro? Sim. É um tempo, Sim, cara, sim, já sim. é 3 segundos. Aqui 3. Então, 11 menos 2, 9, não é isso? E 9 por 3 dá quanto, pessoal? Dá 3. 3 metros por segundo ao Quadrado. coloca sempre a unidade, tá, pessoal? Então, isso aqui seria a resposta. Alguma dúvida? Não. Não, sem dúvida. Né? Vamos lá. Mais uma questãozinha para te brincar aí. Essa já é um pouquinho mais. Tem que pensar um pouquinho mais.
Pronto? Espera só mais um pouquinho, professor, só um pouquinho. Beleza. Espera só 5 minutos. Tá acabando. E aí, pessoal? Conseguiram? Sim, professor, consegui. Gabriel já fiz aqui e tal. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Um carro está viajando ao longo de uma estrada retilínea, em linha reta, tá? Com velocidade de 72 quilômetros por hora. Vendo adiante um congestionamento no trânsito, o motorista aplica os freios durante 5 segundos e reduz a velocidade para 54 quilômetros por hora. Então, perceba que ele forneceu duas velocidades. Uma delas é a inicial e a outra é a final. Claro que a inicial é de 72 quilômetros por hora e a velocidade final é de 54 quilômetros por hora. Supondo que a aceleração é constante durante o período de aplicação dos freios, calcule o seu valor em metros por segundo ao quadrado. Pessoal, ele quer o valor da velocidade da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o tempo tem que estar em segundos. Percebam que, inicialmente, o carro tinha 72 km por hora e passou a ter uma velocidade de 54 km por hora. Então, perceba que ele fornece a inicial e fornece a final. Certo? Cuidado, cuidado. E nesse caso aqui, eu tenho que transformar em metros por segundo. O que eu devo fazer para transformar? Divide por 3. Você vai ter que dividir por 3,3. 3,6 na realidade. Você vem aqui, ó, divide 3,6, aqui também. Bom, aqui vai dar 20, não é isso? Metros por segundo. E aqui vai dar 15, não é isso? Então, para achar a aceleração média é ΔV sobre ΔT. ΔV é o intervalo, é a variação de velocidade. Final menos inicial. A final é 15, a inicial é 20. Sobre o intervalo de tempo. Tudo isso aconteceu em 5 segundos. Logo, a aceleração escalar média ficaria 15 menos 20 dá menos 5. E menos 5 por 5 dá menos 1. Então, o valor da aceleração escalar média seria menos 1 metro por segundo ao quadrado. Cuidado, pessoal, que a casquinha de banana que se comete muito, inclusive Gabriel até caiu nessa casquinha de banana, que é de você acabar não vendo as unidades. Se colocam lá 54 menos 72, tal, dividido por 5, se eu não me engano, é 3,6. Se fizesse dividir, vai dar errado. Entendeu? Vai dar errado. No caso aqui, eu tenho que primeiro transformar as velocidades para poder achar a aceleração. Alguma dúvida, pessoal? Não. Eu também caí nessa caixinha de banana. É impressionante. É tanto, cara. Pronto. Vou mostrar uma questão que eu já coloquei em prova de alunos, não sei se foi primeiro ano, ou foi segundo, ou foi vocês, como vocês. Uma questão dessa aqui eu coloquei já em prova. Essa é a terceira aqui. Já foi uma questão de prova. Olha o que ele fala aí. Ó.
Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora. Quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e para em 4 segundos. A pergunta é: a aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a... Então, olha só, pessoal. Eu vou fazer essa por causa do tempo, tá certo? Eu quero que vocês olhem para mim. Eu sei que já está no limite do tempo, mas é bem rapidinho. Tá para acabar aqui a questão. A questão 3, tem um trem. Aqui é o trem. Esse trem tem uma velocidade inicial de 72 km por hora. Ok? Só que ele freia e para. Se ele para, é porque a velocidade final dele é 0. Concorda? Sim ou não? Concordo. Beleza. Sim. Fala que tudo isso acontece em 4 segundos. Veja só, eu vou errar a questão por querer. Geralmente na prova, o aluno, ele quando anota os dados, ele coloca assim, ó, sem unidade. Isso é um erro capital. Isso é um erro tremendo. Porque você, às vezes, não colocando a unidade, você não percebe que a unidade está diferente. Aí o cara vem e faz, professor, vou fazer aqui, ó. Vou colocar a fórmula como o professor pediu. Aí coloca lá, delta V sobre delta T. E muitas vezes não vê a questão toda. Só olha para a velocidade e o tempo. Aí olha, não, é 72 e 4. Aí coloca 72 sobre 4. Isso daqui dá 18. 18, aí o cara não sabe nem qual unidade, coloca 18. Aí se você pegar a questão, lá, tem 18. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Tem sim. Tá certo isso? Tá não. Se Aí o cara colocar fala lá, assim, tem pra aí pegar o cara aqui. fala assim, não, pessoal. Não. Aí o outro já fala assim, não, tá errado. Por que não pode ser positivo? Porque o trem está diminuindo a velocidade, isso é negativo. Então seria velocidade final menos inicial sobre o tempo. Aí menos 18. Aí vê que sacanagem minha. Tem resposta menos 18 ou não tem, pessoal? Mas tá errado também. Tem sim. Tá errado também. Por que tá errado? Porque a velocidade está em km por hora. Eu tenho que transformar em metros por segundo. Ao dividir, vai dar 20 metros por segundo. Então, aqui seria 0 menos 20 sobre 4. Ou seja, velocidade final, 0. Menos a inicial, 20. Pelo tempo, que é 4. Então, a aceleração média ficaria 0 menos 20 é menos 20. E menos 20 por 4 dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Cuidado, pessoal, que o negativo tem que estar presente, porque nesse caso aqui, a velocidade do trem está diminuindo até parar. Então, no caso aqui, a resposta correta seria letra C. Vocês estão vendo como é que às vezes, numa prova, tem casquinha de banana, mesmo sendo de marca X, pessoal? Sim. E você ainda colocou 5 positivo, no caso de não ver o negativo. Também. E coloquei um 0 ali só para confundir um pouco mais. Tá, pessoal? Mas, gente, tem alguma dúvida? Não. Deu para Não, de boa. melhor foi bom. assunto de aceleração? Foi, não foi? Ótimo. Meus amores, boa semana para todos. Tá? Fiquem com Deus. Eu vou agora para o terceiro ano da aula. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, professor. Tchau, Valeu. tchau, gente. Valeu aí. Outra semana que vem. Até.